A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título a sexualidade humana. Objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. Alencar os objetivos da sexualidade humana. Apontar as distorções da sexualidade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 12. Acompanhe comigo na tela. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés: por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Eles, porém, lhe disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que o receba. O nosso texto áureo diz assim, acompanhe comigo na tela. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher, no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Emerson Santos, o primeiro secretário ali do campo de Castro, e também o pastor Paulo Alves, ali do setor de número 6. A paz do Senhor, pastor Emerson. Paz do Senhor, pastor Danilo, pastor Paulo, os nossos ouvintes, o Gils também que está conosco, que bom ter vocês aqui. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui retornando, retornando, muito corajoso, pastor Danilo, em me trazer de volta, para nós comentarmos essa lição tão importante. Também agradeço ao pastor José Polini pela oportunidade, também ao pastor Edson Polini. Muito bem. A paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Emerson. E a paz do Senhor também a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, professores da Escola Bíblica Dominical. Muitos alunos também estão assistindo, isso é muito bom. Esperamos que esta aula seja muito proveitosa para todos nós. Muito bem. Eu gostaria também, de antemão, agradecer ao nosso amigo, pastor presidente ali de Castro, pastor Edson Polini, pelo apoio e também ter liberado os seus pastores para ser comentaristas aqui do campo de Ponta Grossa. Nosso abraço ao pastor Edson. Queridos, nós temos uma lição de hoje de extrema importância e o tema realmente é algo bastante importante para o dia que nós estamos vivendo. Exaustivamente se é falado, se é comentado a respeito desse tema, que fala da sexualidade humana. E no nosso primeiro tópico tem como título: Deus criou apenas dois sexos.
A definição de sexo. Qual a importância de esclarecer que Deus estabeleceu apenas 2 sexos, macho e fêmea? Pastor Emerson. Pastor Danilo, eu acho que antes de nós definirmos isso, nós precisamos pontuar qual é a nossa visão como Assembleia de Deus. Nós, como assembleianos, nós cremos, segundo o relato bíblico, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, ponto. Tá? Nós também precisamos pontuar que, sendo assim, o casamento ele é monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher somente, e também heterossexual. Homem casa com mulher, certo? Sexos diferentes. Então, a partir do momento que nós pontuamos isso, e nós temos isso e cremos isso como uma verdade bíblica que nós carregamos dentro de nós e professamos através da nossa fé, então nós vamos partir desse princípio. Nós precisamos ressaltar também o nosso respeito pelas posições contrárias. Sim. Tá? Porque tem pessoas que pensam de forma contrária, casamento diferente, relações sexuais diferentes, nós respeitamos elas. Tá? Nós nunca vamos atacar as pessoas pela opção dela, mas também nós temos o nosso ponto de vista. E sendo assim, nós já deixamos claro que para nós precisamos voltar a um princípio bíblico. Quando nós voltamos para Gênesis, que é a questão da criação, nós vamos ver que Deus fez tudo em par, certo? Pares complementares. Ou seja, se nós temos o sol, que domina o dia, traz calor, nós temos a lua, que domina as marés, é um período de descanso. Se de dia você trabalha, à noite você descansa. Então, tudo que Deus fez foi em pares. E quando nós vamos para a Bíblia, Deus vai dizer assim, que a Bíblia vai dizer que Deus, ele criou macho e fêmea. Todos os animais, eles têm essa dicotomia. Um é macho, outro é fêmea. É preciso do macho com a fêmea para gerar uma descendência. Então, quando nós reafirmamos isso, e isso está bem claro lá em Gênesis 2:20, certo? Está bem claro. Quando nós pontuamos isso, nós não deixamos brecha para mais nada. E é interessante que quando houve o dilúvio, que o dilúvio já foi proporcionado por Deus devido ao pecado do homem, tá? Quando Deus dá a ordem para os animais, não vou nem falar do ser humano, para os animais entrarem na arca, automaticamente eles entram em par, macho e fêmea. Então, biblicamente, desde o princípio, Deus tem feito casais complementares, macho e fêmea. Então, se nós pensarmos só no princípio, nós vamos vendo que isso tem base bíblica, isso tem base histórica, tá? Então, nós temos que voltar a esse princípio. E no demais, tudo na nossa vida, nós estamos rodeados, ele é feito de encaixes, certo? Encaixe. Você pega um parafuso e uma porca, é um encaixe. Ontem eu fui mexer tá chegando um cunhado em casa, e eu fui mexer num chuveiro, fui trocar a tomada do chuveiro, certo? Eu cheguei na loja de material de construção e falei, viu, eu precisava de tomada. Tá? Ah, tá, você quer macho ou fêmea? Tá? Então, automaticamente são as questões dos encaixes, certo? Questão do encaixe. É uma questão, não é nem genética, é uma questão prática, certo? 2 parafusos não se encaixa. É preciso de um parafuso e uma porca. Para nós mantermos toda essa estrutura ligada aqui do Gilson, tudo, ele tem as tomadas dele. 2 pino macho não encaixa. Então, quando nós reafirmamos esse pensamento bíblico, nós estamos dizendo assim, a Bíblia realmente tem razão. Por quê? Porque nós precisamos olhar desta forma. Desde o princípio, tudo que Deus criou foi par.
pares complementares, certo? Se você for pegar o ouriço, certo? O próprio ouriço, com toda aquela camada de espinho, ele com a sua fêmea, eles se complementam, tá? Então existe uma forma de encaixe. Então todas as vezes que nós voltamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele estipulou macho e fêmea. E isso é algo que nós não temos como mexer. Você pode se criar, né, inúmeras formas de encaixe, mas sempre o princípio de macho e fêmea vai estar na construção civil, em toda mecânica, tudo funciona desta forma. Então, é um padrão bíblico, é um padrão prático. E aonde isso se inicia? Com Deus criando todas as coisas em pares. Então, irmãos, nós precisamos respeitar esse princípio. Você tem pessoas que não vão gostar desse princípio, tá? Mas eles precisam respeitá-lo. Por quê? Porque é universal, não tem como mudar. Você vai numa criança, hoje você dentro do ventre da mãe, vai o pai e a mãe no ginecologista fazer o ultrassom, quando uma das maiores preocupações do pai e da mãe é saber qual o sexo da criança, certo? E ali no ventre da mãe, o médico vai dizer se é macho ou se é fêmea. Você pode fazer também um exame genético na criança, para você saber qual a identidade da criança, se é homem ou se é mulher. Então, em todo o tempo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós reafirmamos este padrão. Então nós podemos sim e nós devemos esclarecer essa importância, tá? Lógico, voltando ao ponto. Se você discorda de mim, eu te respeito, tá? Eu te respeito. Nós partimos sempre, nas Assembleias de Deus, nós partimos pelo respeito da posição de cada um. Mas biblicamente, e essa é a nossa posição, Deus criou macho e fêmea e é ponto pacífico. Muito bem, pastor Paulo. Pastor Emerson, Deus criou o sexo. Deus criou para ser uma bênção para o ser humano. Pastor Paulo. Pastor Danilo, quando nós falamos sobre a prática sexual, como disse o nosso pastor Emerson, nos dias de hoje há uma distorção, né? Talvez pela mudança de ideias, há uma distorção da realidade daquilo, a finalidade pela qual Deus criou. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, eu quero que os irmãos que puderem acompanhem comigo um texto, Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. No versículo 31 ainda, pastor Danilo, diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, baseado na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele cria o homem e a mulher com esta finalidade. Até o macho e a fêmea, dentro dos animais, criou a prática para que seja uma maneira de haver a multiplicação. Então, a primeira coisa, se Deus abençoou o casal, primeiro, e deu ordens, logo após, com certeza nós podemos entender se Deus abençoa aquilo que ele criou. Então, de fato, se tem a bênção de Deus, é algo bom para o ser humano. Tudo que vem como bênção da parte de Deus, não seria então a prática sexual algo que não fosse benéfico para o ser humano, desde que seja o padrão criado por Deus. Tudo que foge do padrão criado por Deus, nós sabemos que traz consequências, e essas consequências, infelizmente, nós vamos ver até o decorrer da lição. Existem muitas práticas que são ilegais perante a lei de Deus, né? Mesmo que a gente respeite, que elas vão trazer ao longo da vida do ser humano algumas tragédias que vai ser pontuado um pouco depois. Mas aqui Deus vai abençoar o casal e logo após ele vai dar duas ordens para eles, que seja, primeiro, sede fecundos ou frutifiquem,
e multipliquem-se, multiplicai-vos. Então, a prática sexual, ela tem um propósito. Por isso que eu sei que é uma bênção de Deus para a vida do ser humano, porque vai gerar frutos, vai gerar os filhos, e também vai ser a multiplicação, vai ter aí, como nós temos hoje, a sociedade. Por que a família tradicional hoje é tão defendida pela lei, pelo Estado? Porque é a família tradicional que ela vai trazer a segurança para o Estado. Que seja, vai ter a família como base, vai ter a multiplicação, vai se autossustentar. Então, aqui também nós vamos ver que Deus vai dizer, Gênesis 1:31, como eu já pontuei, que era tudo muito bom. Então, por que eu sei que é bom? Porque primeiro tem a bênção de Deus. Deus criou o ser humano com essa finalidade também, que é o homem e a mulher ser um só, se unir na relação sexual e daí nascer a família. Então, a conclusão é que o sexo, sim, a prática sexual é uma bênção para o casal, o homem e mulher que estão unidos no matrimônio, porque primeiro foi criado por Deus. Deus criou o homem com também essa finalidade, depois que tem um propósito nisso tudo. Não é apenas recreativo e apenas uma vida de comunhão entre homem e mulher, mas tem uma finalidade. Então Deus tem um propósito quando Deus criou isso, que é a procriação, e depois da procriação nós vemos que gera a família. E também aí entra um outro propósito de Deus. Então, casal abençoado, filhos abençoados e uma família abençoada são gerados através da prática que Deus criou, que é a prática sexual. Então, é uma bênção na nossa vida, desde que seja feito de acordo com aquilo que Deus nos ensina no princípio. Muito bem, pastor Paulo. A respeito dos dois sexos, o homem tenta anular o projeto inicial? Pastor Emerson. Tem que falar um sim bem grande, né? Sim, sem dúvida. Mas, e é engraçado que isso daí vem cada vez mais acontecendo. No princípio, pastor Danilo, o Facebook, todo mundo tem, certo? Uns mexem mais, os menos, mas todo mundo tem. No princípio, o Facebook, quando você ia ali abrir a sua conta no Facebook, você ia encontrar, certo? Os seus dados pessoais, tudo, e o seu gênero, macho e fêmea, homem e mulher, ponto. Hoje, em determinados países, o Facebook chega a ter 56 categorias de gênero para ser escolhida, tá? Então, quando o homem ele toma esse partido, ele começa a colocar de lado um princípio pré-estabelecido por Deus, homem e mulher, tá? Esse é o princípio de Deus. Então, e quando o homem ele começa a mudar esses padrões, ele começa a trazer dificuldades para a sociedade, tá? Quando nós vamos lá para Sodoma e Gomorra, nós vamos encontrar exatamente isso. Veja o quadro de Sodoma e Gomorra. Os anjos chegam lá, certo? Eles são recebidos na casa de Ló, e Ló os força a entrar porque sabia que os homens naquela cidade, eles já haviam se inflamado, certo? Na sua sexualidade. Aquilo era tão pungente dentro deles, que quando Ló os coloca dentro de casa, eles tentam arrombar a porta de Ló para pegar aqueles homens. Ou seja, o desejo pela satisfação sexual deles era tão grande que eles não respeitavam gênero, eles não respeitavam a casa, eles não respeitavam nem aqueles que estavam passando de visita. Tá? Por quê? Porque quando o homem ele tenta quebrar aquilo que Deus fez, ele cria dentro de si desejos desenfreados. Porque Deus, ele vai nos ajudando a conter certos impulsos que não são bons na nossa vida. Tá? Por exemplo, Paulo vai dizer assim, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos controlando, certo? Ela vai transformando a nossa vida. Essa é uma das funções da palavra, nos transformar. O homem que não se deixa ser dominado por Deus,
tá? Ele acaba se tornando a semelhança dos homens de Gomorra. Eles não têm respeito por si, pela família alheia e pela própria, né? E chegou ao cúmulo de Ló para tentar se ver livre daqueles homens, quase ter que empurrar as suas filhas para ser molestadas por eles. Por quê? Porque a situação estava desenfreada. Então, todas as vezes que o homem ele quebra princípios bíblicos, certo? Ele cria dentro de si um espírito quase que animal. Por quê? Porque não há nada que refreie. Então, o homem sim, ele está tentando, certo? Quebrar princípios bíblicos. Princípios que são determinados e extraídos desde que o mundo é mundo. Quer gostem ou quer não gostem. São princípios que têm regido este mundo e nos fez chegar até aqui. Imagine só, se lá no ano 1000 depois de Cristo, os homens estivessem com essa mentalidade que nós temos hoje, esse liberalismo. Será que nós teríamos chego aqui? Certo? O mundo rodando, certo? Essa onda desenfreada de sexo livre, onde dos slogans principal é proibido proibir, né? Meu corpo, minhas regras, tudo vale. Se nós tivéssemos, certo, lá no ano 1000, vamos colocar 1000 anos atrás, essa mentalidade de liberalismo, será que nós estaríamos aqui? Será que com essa desconstrução da família tradicional, como falou o pastor Paulo, nós teríamos chego aqui, certo? Ou a nossa raça humana, ela teria se desintegrado? Porque é provado geneticamente, seres do mesmo sexo não reproduzem. Não reproduzem. Então, irmãos, o homem, ele está sim, quebrando princípios bíblicos, tá? Mas a palavra de Deus, certo? Ela nos diz que o Senhor sempre deixa para si um remanescente fiel, tá? Que vai manter princípios e padrões bíblicos. E isto, em determinados momentos, certo, da história, é requerido que esses princípios voltem para quê? Para que a civilização tenha. Nós olhamos muito o Império Grego, o Império Romano, que eles eram extremamente lascivos, certo? Eles se devotavam ao seu prazer. Mas isso, nos dois impérios, levou à ruína, trazendo uma nova concepção, certo? Novamente se restabeleceu um padrão de casamento, um padrão de vida, certo? Mesmo pelos que não obedeciam à palavra de Deus, mas eles voltaram aos padrões bíblicos para que nós pudéssemos chegar até aqui. Muito bem, pastor Emerson. Chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso segundo tópico, que tem como tema os objetivos da sexualidade humana, falando a respeito da procriação. A questão da procriação terá um fim, segundo as Escrituras? Pastor Paulo. Como nós temos conversado aqui, pastor, e pontuei bem no começo, tudo que Deus fez tem um propósito. A vida humana, a família, enfim, tudo que nós vemos hoje. A natureza tem um propósito. Então, nós vamos ver com a Bíblia Sagrada. Eu gostaria que os irmãos que pudessem acompanhar comigo na Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então, nós vamos ver através da Bíblia, em muitos outros versículos, nós poderíamos conversar sobre isso, que no céu e nem no lago de fogo, porque esta é a crença da Assembleia de Deus pela Bíblia, de que nós um dia, a igreja, quem for arrebatado vai ser arrebatado, quem estiver preparado vai subir, e aqueles que ficarem
ao passar do tempo determinado por Deus pela palavra, vai ter que se apresentar ante o trono, o grande trono branco, e ali vai ser o juízo. Logo após o juízo de Deus, quem estiver na glória vai estar na glória, e quem for ao lago de fogo vai ser condenado. Então está limitado a esta terra, né? Está limitado ao tempo que Deus determinou. Então, enquanto nós temos vida, somos casados e ainda podemos gerar, nós vamos gerar. Mas automaticamente, quando Deus findar o propósito da terra também, recolher os seus e exercer o juízo sobre Satanás, seus demônios e sobre também os seguidores dele, não haverá mais aí, então, não haverá mais procriação, porque nós não seremos mais carne e sangue. Como diz a Bíblia Sagrada, nós vamos ser, até está na lição, nós vamos ser seres espirituais. Então o propósito no céu, que eu creio e quero crer que você que está vendo esta lição, está nos acompanhando, também vai chegar lá, é o desejo do nosso coração. Lá o propósito é adorar a Deus, né? Louvar e bendizer ao Senhor. Então na eternidade não há procriação, os anjos não procriam, e a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, eu creio nas palavras dele, diz que seremos como os anjos. Então finalidade da procriação se limita a esse território, se limita à vida na terra. Muito bem, pastor Paulo. Falando da união conjugal, quando o sexo está fora do casamento, ele configura uma ofensa contra Deus? Pastor Emerson. Pastor Danilo, eu vou dizer uma coisa bem séria para o senhor e para todos os nossos ouvintes. O sexo fora do casamento não é só uma ofensa contra Deus, é uma ofensa contra teu cônjuge, teu esposo, tua esposa, é uma ofensa contra os teus filhos, é uma ofensa contra as famílias e contra a sociedade. Tá? Apesar de hoje parecer que a sociedade é liberal, é tudo bem, mas ela continua tendo princípios pré-estabelecidos por Deus dentro de si. Preste atenção, tem um casal, certo? Eles vivem algum tempo e há o divórcio, há a separação. Tá? Primeiro, nunca existe separação consensual. Vem briga, as famílias se separam, tristeza, as crianças sofrem, né? Sofrem muito por causa disso. As famílias de origem desse casal sofrem. Então, a questão do divórcio, do sexo fora do casamento, que acarreta normalmente o divórcio, ele traz consequências monstruosas para toda aquela sociedade próxima ali. Tá? Por quê? Porque Deus estabeleceu um homem e uma mulher. Tá? Quando Deus ele vai gerar a mulher, ele vai criar a mulher, ele tira do homem parte dele. Então, Deus tem uma costelinha perdida para cada um de nós. Eu achei a minha, ela se encaixa perfeitamente comigo, certo? A nossa forma de pensar. Você acha o teu complemento, que é aquela costela que perdi, você vai viver com ela, certo? Vai viver com ela. E quando há a traição, essa traição não é somente da sua esposa, é de todo aquele conjunto familiar, social. Os amigos sofrem. Por quê? Porque há uma ruptura. Nós temos amigos em comuns. De repente, há um divórcio entre os nossos amigos. Para que lá você vai? Né? O filho daquela união, por mais que vá morar com um e exista uma certa amizade, nunca é a mesma coisa do que o convívio pai e mãe. Então, o adultério, vamos lá, adultério, bigamia, poligamia, pornografia, que não é um adultério consumado fisicamente, mas é um adultério na mente. Né? Nós sabemos de muitos casos, homens, mulheres, que vivem em adultério através da pornografia. Meu filho, Deus deu a tua mulher, Deus deu o teu marido, filha. Vá ser feliz com ele. Deus fez o sexo para sermos felizes com o nosso. E o adultério é uma abominação.
certo? Ele é uma abominação. E dentro da Bíblia, ele não é aceito, ele é tolerado. E todas as vezes que existe, né, alguma relação extraconjugal, a gente vê os problemas. Tá? O caso mais evidente é o caso de Abraão. Abraão consensualmente recebe Agar de sua esposa Sara. Agar era a concubina. Agar gera Ismael, certo? Na gravidez já teve problema. A criança nasceu, teve problema. Tá? Depois, Ismael, o Senhor permite que Ismael seja mandado embora para que Isaac possa crescer. Tá? Então, existe uma séria turbulência. Na lição passada, nós estudamos o caso de Davi, certo? O caso de Davi, o adultério com Betseba, certo? Trouxe adultério, trouxe homicídio, morte de inocente, a família de Davi quase se desintegrou. Então, irmãos, o adultério, ele não faz parte da nossa vida cristã, certo? E nenhuma parte da sociedade o adultério é aceito. Tá? No Código de Hammurabi, o adultério era condenado à pena de morte. E o Código de Hammurabi não tem nada a ver com a Bíblia. Certo? Já havia condenação à morte. Dentro de mesmo civilizações como a romana, que era extremamente lasciva, certo? Eles não permitiam o adultério. Tá? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O adultério, ele mata projetos de Deus. Nós vamos lá para Mateus capítulo 14, versículo 3. Nós vamos ver que Herodes, certo? Herodes, ele vai lá, passa um chaveco em Herodias, que era a esposa do seu irmão Filipe, e ela abandona o irmão e vai morar com ele. Tá? Quando eles estão vivendo esta vida, entre aspas, casados, né, mas vivendo em adultério, se levanta um profeta de Deus e diz, vocês estão errados. E o que acontece? O adultério leva à morte de um profeta. Tá? O adultério, ele não leva à morte só do casal. Toda a sociedade. Você pode ver, acontece o adultério numa igreja, vamos colocar numa igreja que infelizmente acontece. Toda a igreja sofre, porque a igreja é uma família. Tá? Toda a igreja sofre. Então, o adultério, ele não se configura uma ofensa somente contra Deus. O adultério é uma ofensa contra toda a sociedade, mesmo que essa sociedade, não, é normal. E nós vemos gente trocando de marido, de esposa, como quem troca de camisa. Mas vão ficando sequelas, vão ficando marcas, vão ficando resquícios. E daí, nós, como pastores, conselheiros, somos chamados para tratar essas situações, né, que vai acarretando peso, frustração, certo? Nós temos homens e mulheres que estão vivendo hoje isolados e solitários, por quê? Porque já não conseguem mais confiar, certo? No marido, na esposa, no companheiro, porque foi traído, ofendido. Então, sim, o sexo fora do matrimônio é uma ofensa absurda contra Deus e também contra toda a sociedade que nós estamos vivendo, por mais que ela se diga uma sociedade livre. Muito bem, pastor Emerson. A questão do sexo no parâmetro bíblico é para glorificar a Deus? Pastor Paulo. Como disse o nosso pastor Emerson, muito bem falado e muito bem pontuado, nós podemos fazer todas as coisas, porém a Bíblia vai dizer que nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito. Nem tudo nos convém, nem tudo me convém e também nem tudo edifica. Nós temos que seguir o que a palavra diz para que nós tenhamos êxito, né? Eu quero ler um versículo aqui, que ele vai exemplificar bem isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Corinto, porque como a igreja ela traz a liberdade em si do homem, ela não vai dar liberdade para a libertinagem, para você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. E Paulo, ele doutrina e ensina a igreja de Corinto aqui, dizendo, você pode comer, você quer beber, aqui tem que ver o contexto, né? Mas comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, você tem que pensar em tudo que você está fazendo, Deus vai ser glorificado no que eu estou fazendo, Deus está sendo honrado, então faça tudo para a glória de Deus. E Paulo dá o alerta para que eles não fossem tropeço para ninguém, nem para grego, nem para gentil, e muito menos, olha o cuidado que Paulo tem para a igreja, porque automaticamente, disse aqui o nosso pastor Emerson, tem coisas que não vai afetar só o casal, dependendo da maneira em que vai ser feito alguma coisa, se fugir do padrão, ou fugir daquilo que é estipulado, ou até daquilo que é normal, pode acarretar em, vamos dizer assim, desconfortos, em tantas outras coisas que podem acarretar e acabar sendo tragédia. Então, tudo que nós formos fazer, tudo, a vida conjugal, sexo no parâmetro bíblico, pode glorificar a Deus? Pode, porque eu disse até ali, nós podemos usar tudo, nós podemos fazer tudo, mas porém, a Bíblia vai dizer que também tudo que nós fazemos, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Então, Deus nos deu, exemplo, uma arma poderosa, que é a língua. A língua eu posso usar ela para glorificar a Deus? Posso. Mas também, se eu não cuidar, eu posso usar ela para matar alguém. Eu posso destruir uma família nem fazendo alguma outra coisa. Só difamando, usando a minha língua, eu posso destruir um ministério, destruir uma vida, destruir os sonhos. Então, a inteligência que Deus nos deu, né? Deus deu sabedoria para o homem, Deus dá a inteligência, e o fato é que nós podemos usar tudo isso para glorificar a Deus, ou nós podemos usar, exemplo, uma ferramenta que Deus deu, a inteligência, para tentar desqualificar a Bíblia. Hoje tem pessoas que se dão ao trabalho de estudar, não conseguem, mas se dão ao trabalho de estudar e acabam abandonando Deus. Então nós temos que pensar bem, o que nós estamos fazendo com a nossa família, com a nossa esposa. Então, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos então nos portar, porque nós não devemos ser causa de tropeço. Obreiro, homem da casa de Deus, pregador do Evangelho, nós precisamos não dar motivo para ser tropeço para ninguém, principalmente para nossa esposa. Eu sempre digo que a primeira igreja minha é a minha casa. Da maneira que eu vivo com a minha esposa, automaticamente é a maneira em que eu deveria ser um molde para com a igreja. Então, primeiro, não devemos nos portar, depois, não podemos escandalizar. Eu já vi muitos casos disso, talvez o professor que está vendo, muitos casos que acabaram escandalizando. E depois que escandaliza, pastor Danilo, é só Deus, né? Então nós temos que pensar bem, a Bíblia diz assim, é necessário que haja escândalo, porém, ai daquele que venha escandalizar. Tanto a esposa quanto o esposo, ambos os dois, a família. Então nós temos que ver que essa é uma área que o inimigo tem trabalhado muito. Ele tem disposto de tempos e ferramentas, usando até tecnologia, a facilidade, pastor Danilo. Porque antes, até disse o pastor, para alguém cometer algo ilícito, ficava mais difícil, né? Hoje não, hoje nós temos tudo na palma da mão. A um clique, eu tenho meu celular, eu pego ele, o que eu estou assistindo aqui no celular eu jogo na TV. Então é muito fácil hoje. O que eu num botão ali, tudo que eu estou assistindo aqui eu jogo na TV, mas o problema então se o inimigo tem essas armas, ele veio para destruir, tem destruído muitos casais, né? Porque às vezes a esposa ali é uma pessoa boa, ou o marido também é uma pessoa boa, e de repente querem fugir do padrão, e por querer fugir daquele padrão, o meu marido, a esposa vai dizer, não está daquilo que eu quero, ou
eu tenho visto outras coisas e isso tem me chamado a atenção e vice-versa. Então, isso pode acabar destruindo o casal, separando famílias, como ele disse até, e estão escandalizando. Então, na vida conjugal, se nós seguirmos os parâmetros bíblicos, que é dentro do casamento, dentro daquilo que é bom para os dois, sempre tem que entender isso, tem que ser bom para os dois. Nós vamos honrar a Deus, honrar o compromisso que nós fizemos no altar, porque os casados lembram do compromisso que é feito diante de Deus, diante ali da esposa do esposo, então nós temos que honrar o compromisso. Eu, em consenso com a minha esposa, dentro da vida sexual, nós devemos também ser uma bênção em todos os aspectos. Lembrando sempre, cuidando para não fugir daquilo que Deus criou desde o princípio. Muito bem, pastor Paulo. Chegamos ao término do nosso segundo tópico e já voltamos. Chegamos ao terceiro e último tópico, que tem como tema distorções da sexualidade. Falando a respeito da fornicação, como podemos evitar a desagradar ao Senhor nesta questão e podemos passar algo bem esclarecido aos nossos professores? Pastor Emerson. Pastor Danilo, eu acho que a questão da fornicação é sexo entre solteiros, tá? Nós precisamos partir de um princípio que nós temos deixado de falar na igreja, que é a questão da virgindade. Tá? A questão da virgindade. Deus, Ele me fez, e fez a minha esposa, para nós chegarmos no matrimônio, certo? Não para perdermos a virgindade, certo? Que é o termo que fulano vai perder. Não. A virgindade, ela não é algo que se perde. A virgindade é um tesouro que Deus deu a mim e Deus deu a minha esposa. Pastor Paulo, se eu der para o senhor uma pedra de diamante, cavalona assim, o senhor vai colocar ela numa sacolinha de mercado? Pastor, o senhor vai ter coragem de carregar uma pedra de diamante desse tamanho, certo? No seu bolso, de qualquer forma? Como que você vai pegar uma caixa, certo? Almofada, estofada, vai guardá-la. Você vai pegar 2 cavalos de segurança enorme, colocar do teu lado, para você poder chegar até um banco extremamente forte, para você depositar, porque é um tesouro. Virgindade é um tesouro que os nossos jovens estão perdendo. A mídia, certo? E nós temos as tais de novelinhas teen, novelas jovens, que estão incentivando os nossos jovens de 10, 12, 13 anos a namorar. Irmãos, isso é um absurdo monstruoso, tá? E o que acontece? Jovem, certo? É tipo fio desencapado, certo? Começou o relato da choque, certo? E o que acontece? E toda a mídia leva ao quê? Ao sexo desenfreado. Hoje, as campanhas educativas não faça sexo, é faça sexo com segurança, use preservativo, tá? Porque eles não estão preocupados com o abuso psicológico que acontece. Por mais que o jovem, a moça, o moço de 10, 12, 13 anos, ele queira praticar o sexo, ele não está preparado ainda, por mais que às vezes o corpo do rapaz, da moça já seja de um homem, de uma mulher perfeito, mas ele não está preparado ainda para o que é o sexo. Por quê? Porque a mídia está empurrando, certo? E nós estamos comendo tudo isso e dando para os nossos filhos. Tem uma novela jovem que tem há muitos anos, não pode falar o nome, né? Não pode falar o nome, que passa num determinado canal à tarde, que leva o jovem explicitamente a isso. Na minha casa é proibido e nas igrejas que eu cuido eu proíbo. Por quê? Porque incentiva o jovem a namorar. E o que um jovem de 12, 13 anos vai fazer? Certo? Ele vai namorar quanto? Vai namorar 10 anos para casar? Não. Ele vai tendo os seus estímulos. Então, a virgindade, ele é um presente que vai ser dado ao seu cônjuge no momento
do seu casamento. Então, aqueles que casam, levam a vida pautada por princípios bíblicos, ao casarem, certo? A noite de núpcias, é o momento que eles vão desembrulhar o presente mais lindo que eles têm para entregar ao seu cônjuge. Por outro lado, nós como pastores, nós acompanhamos problemas familiares que vêm em decorrência de vida sexual desregrada, certo? Ou perda da virgindade fora do casamento, ainda na juventude. Muitos moços e principalmente moças, certo? Que trazem estigmas, marcas, rótulos por causa das opções que teve ainda quando criança. Então, o sexo entre jovens desagrada a Deus, sim. E quem vai nos ensinar a ter uma vida regrada segundo o princípio de Deus? São os jovens da Bíblia. Você vai para José, Daniel e os seus 3 amigos, você vai para Timóteo, foram jovens, como eu já fui jovem, como você que me assiste, até o pastor Danilo já foi jovem um dia. É verdade, ainda estou sendo ainda um pouco. E o que isso acontece? Mas esses jovens, eles tiveram uma decisão. Que decisão foi essa? De se manterem puros. É verdade. Manterem puros. A mulher de Potifar agarrou e falou: vem cá, Zezinho. Foi de arrancar a roupa do Zezinho e ele fugindo. Por quê? Porque ele tomou a decisão de se manter puro. Tá? Então, jovem, a palavra de Deus, ela é o nosso caminho. E você também, que é adulto. Né? Nós estávamos conversando a respeito de pornografia. Certo? Pornografia é tudo aquilo, certo, que você às vezes não quer fazer em casa, você fica imaginando através dos vídeos. Tá? E daí homens adultos estão se desenfreando. E a Bíblia, no Salmo 119, no verso 9, 10 e 11, ela vai dizer assim: como purificará o jovem ou o homem o seu caminho? Observando-o conforme a palavra de Deus. De todo o meu coração te busquei. Não deixes desviar-me dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Por que hoje os nossos jovens da igreja, fora da igreja, estão levando essa vida, certo, promíscua? Porque, primeiro, eles não querem purificar o seu caminho. Hoje a lei não é purifique, hoje é se suje. Certo? Hoje a ordem é essa: vai, o corpo é teu, você faz o que você quiser. Mas, biblicamente, a Bíblia chama o jovem, e também todos nós, a purificarmos o nosso caminho. Como? Passando pela palavra. É verdade. Né? O que a palavra permite, você faz. O que a palavra não permite, você não faz, mesmo que esteja à vontade. Né? Se guarda diante da palavra. E Davi e o salmista vai continuar dizendo assim, né? De todo o meu coração eu vou buscar. Certo? Por mais que às vezes o coração ele vai pender para outro lado, né? A questão da fornicação é uma questão ainda mais voltada para os jovens, mas abrange toda a sociedade, né? A cabeça do jovem está nisso, eu posso tudo, a cabeça deles é muito ativa e está sendo bombardeada por isso. Hoje, nós passamos pela rua, as roupas que jovens, os moços e as moças usam, todos têm apelo e conotação sexual. Tá? O pastor Paulo falou muito bem que quando, há 20, 30 anos atrás, para um jovem, né, poder adquirir uma revista erótica, pornográfica, ele precisava convencer um maior de 18 anos a comprar para ele ler escondido, certo? E lia escondido. Hoje não. Hoje está explícito, né? Está no celular, certo? Está no celular aí, você pega o teu celular, você clica, você vê o que você quiser, da forma que você quiser. Mas quando nós buscamos em Deus a purificação do nosso caminho, nós encontramos nele
a solução que nós necessitamos para nos manter fiel. Glória e é só a Deus. nós olharmos ali a história de Isaac. Nós gostamos muito da história do casamento de Isaac. Eliezer vai buscar a esposa. Mas olha Isaac, que já não era tão moço assim mais. Ele já estava com mais de 20, beirando 30 anos. Ele estava fazendo o quê? Esperando a esposa que o Senhor Deus estava preparando para ele. E eu vou dizer para você, olhe para mim aqui. Quando você achar aquela pessoa que te completa, nenhuma outra vai ser suficiente. A pessoa que te completa, ela te completa de tal maneira que todo o restante é somente um vento que passa. Por quê? Porque é aquela que Deus já havia preparado para você. Deus não é casamenteiro, mas Ele prepara pessoas que vão te ajudar a ter uma vida plena com Ele, certo? Vai te ajudar. Quando Isaac encontra a Rebeca, ele encontra a realização dos seus pensamentos. Então você jovem que ainda não casou, certo? E está querendo casar, busque em Deus. Deus tem uma Rebeca, Deus tem um Isaac que vai fazer a diferença na sua vida, da sua família e da sociedade. Muito bem, pastor Emerson. Vamos falar um pouco a respeito do adultério. O Senhor, Ele tem zelo para que tenha, o zelo da família, para que tenha essa harmonia conjugal? Pastor Paulo. Duas instituições que Deus deixou na terra e que uma complementa a outra e uma saudável, a outra será saudável, é a família e a igreja. Então Deus, Ele peleja tanto pela família, tanto pela igreja. Deus tem zelo, Deus cuida da família. É um propósito que Deus não abre mão. Porque nós observamos hoje, quem é pastor, quem é obreiro ou quem é ensinador sabe. Exemplo, na escola bíblica dominical, se a família está ali aprendendo todos juntos, isso que é bom, até os pais incentivarem seus filhos. Hoje tem se perdido o desejo dos pais levarem os filhos para a escola bíblica dominical. Eu sempre digo na congregação, pai, amanhã pela manhã tem escola bíblica dominical, não mande seu filho, por favor, não faça isso. Eu falo, traga o seu filho, venha com ele para a escola bíblica dominical. Por isso é maravilhoso ver tantas classes que nós temos hoje para criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, irmãos, para que a família seja edificada, né? Através dos ensinos. Hoje se perdeu até a questão do culto doméstico. Poucos fazem isso dentro de casa, mas era bom que a gente voltasse a ter esses valores, para que haja maior harmonia no lar, para que haja um restabelecimento daquilo que é a prioridade. Deus ser o centro da família. Como Deus é o centro da igreja, né? Deus, Ele peleja pela igreja. Como se Jesus ele for o centro do relacionamento do casal, automaticamente ele luta pelo casal. Ele luta pela família porque é um projeto dele. Então, se é um projeto de Deus, tem tudo para dar certo, né? Deus ele provê tudo para que tanto para a igreja e tanto pela família, porque uma família abençoada é uma igreja abençoada, né? Então, até a Bíblia vai dizer, eu separei aqui, Mateus 12, 25, diz que toda casa dividida, ela não subsiste. Então, se o casal não está mais unido, está caminhando separado, automaticamente não vai subsistir. Se um tiver, não, eu quero ela, eu quero amar ela, eu quero honrar o voto do casamento, eu vou até o fim com a minha família, automaticamente o cônjuge tem que estar no mesmo propósito. Não pode ter pensamento dividido. Eu querer, minha esposa não querer, ou ele querer e ela não querer, ou ela e vice-versa. Então tem que haver um consenso, porque a aliança, quando ela é feita entre os dois. Então a harmonia vem disso, de eu estar em afinidade com a esposa, eu quero que dê certo, eu quero ver ela feliz e automaticamente assim a felicidade dos dois vai ser completa. E a Bíblia também diz, Salmo 127, verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores, ou aqueles que estão edificando ela. Porque Deus tem que ser o centro, né? As programações da família, automaticamente nós podemos e devemos colocar Deus como centro.
Eu posso ir passear com a minha família? Sim, mas não quer dizer que no passear com a minha família não possa, Deus não possa estar no meio, com a minha esposa e assim vice-versa. Então Deus não pode sair do centro da família. Então eu quero fazer algumas considerações aqui, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que há um alerta para os homens e também para a família, que diz assim: vós maridos, igualmente, acompanhe comigo a leitura, diz assim: vivei a vida comum do lar, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então aqui vem o alerta para que viva com entendimento, coabitai com a mulher com entendimento, ou seja, o lar tem que ser em harmonia, em respeito um para com o outro, e aqui fica alerta para que o homem tenha cuidado, consideração para com a mulher, sendo ela vaso mais frágil. Não quer dizer que é menos, mas dentro da sua emoção, dentro da sua natureza. Então o homem tem que olhar para a mulher e tratar com dignidade. Um casal afinado, equilibrado, em harmonia, tende a ter uma família mais feliz. Então, é isso que eu... Muito bem, pastor Paulo. Um tema bastante debatido e também bastante atual, a questão do homossexualismo. Passe o tempo que passar, sempre segundo as Escrituras, será e é abominação ao Senhor? Nós precisamos pontuar duas coisas aqui. Tanto a idolatria como o homossexualismo, perante Deus, eles não existem. Como assim não existe? Porque se não existe outro Deus além do nosso, e se não existe outros gêneros além do que ele criou, não existe. E sempre há uma discussão, Jesus, se o homossexualismo fosse pecado, Jesus teria falado contra. Mas às vezes um argumento retórico que nós temos para desqualificar ou para dar um ensino, né, é você usar o contraponto. Tá? Quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 19, certo? Que até a nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 19, nós vamos ver Jesus falando exatamente contra o divórcio, tá? Exatamente contra o divórcio. E Jesus, ele vai dizer a respeito do que é o projeto de Deus, tá? Então, Jesus, ele não precisou falar contra o divórcio, o homossexualismo. O que Jesus falou? Ele falou sobre o casamento e qual é a visão dele e também a visão de Deus para o casamento. E ele vai dizer assim, lá vai estar no versículo 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse: não tem lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Então, quando Jesus dá essa declaração, ele enfatiza o pensamento de Deus, que para Deus seja a idolatria, porque não existe outro Deus, seja o homossexualismo, porque não existe outro gênero, para Deus é como se não existisse. No pensamento dos homens, né, nas escolhas, e como já disse, nós respeitamos as escolhas, mesmo que não concordemos, tá? Nós respeitamos, tá? Mas biblicamente não existe meio termo
ou outra situação. Então, Deus, ele tem um projeto. O projeto chama-se família. Família se constitui com a conjunção carnal de homem e mulher que produz filhos. Tá? Então, o homossexualismo dentro da Bíblia, ele é sim uma abominação, certo? Nós não concordamos com a prática, respeitamos a pessoa, tá? O homossexual, ele pode vir às nossas igrejas, certo? Ele será recebido, certo? Nós vamos dar uma saudação de bem-vindo para ele, tá? Só que ele precisa compreender que nós temos a nossa forma de pensar, certo? Nós o respeitamos na sua decisão, mas biblicamente, e veja bem, a questão, a Bíblia, certo? A Bíblia como palavra de Deus, ela vem sendo pregada, ensinada, lida, cantada há milênios, certo? Não é algo, não, vamos escrever alguma coisa para afrontar os homossexuais, não é, certo? Nós tivemos nesses anos aí um pastor e um deputado que brigavam, se engalfinhavam, que era horrível de se ver, certo? Apesar de gostar desse pastor, eu não concordava com a forma que ele atacava. Para mim era desnecessário aquilo. Porque desde que a Bíblia é a Bíblia e que Deus tem seu povo, Deus peleja pelo seu povo, certo? Nós nos posicionamos, certo? Nós levantamos a nossa bandeira, mas quem peleja pelo seu nome é o próprio Deus. Então, amado ouvinte, nós cremos que Deus criou homem e mulher, ponto, tá? Se alguém quer uma outra via, se alguém tem um outro pensamento, nós não concordamos, certo? Porque biblicamente, para nós, esta prática de vida, ela é pecado, tá? Biblicamente, mas nós respeitamos a sua escolha, tá? Nós respeitamos, mas biblicamente, o homossexualismo, seja masculino, seja feminino, seja o bissexualismo, seja o nome que for dado, biblicamente é pecado, certo? E sendo assim, Deus não aceita isso, tá? E nós precisamos olhar para isso pelo enfoque bíblico, tá? E a palavra de Deus, né, vai deixar isso bem registrado para nós. Então, e o que nós fazemos? Nós seguimos a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, certo? Versículos de número 9 e 10, a Bíblia vai dizer assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem o sodomita, nem o ladrão, nem o avarento, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? O que nós fazemos? Nós seguimos princípios bíblicos. E o princípio da palavra de Deus é esse, que a partir do momento que nós tomamos conhecimento da Bíblia, a Bíblia ela vai transformar a nossa vida para, como falou o pastor Paulo, nós podermos subirmos com Cristo no arrebatamento da igreja. Se nós não pautarmos a nossa vida por princípio bíblico, nós seremos lançados com o diabo no lago de fogo. Então, irmãos, passe o tempo que passar, o homossexualismo não é bíblico. Pode-se achar brechas, se pegar pedaços de texto para tentar acomodar situações, mas o homossexualismo não é bíblico, certo? Não é bíblico. Dê o nome que se der. Então, biblicamente, nós nos pautamos, certo? Reiterando, já falei mais 50 vezes, nós respeitamos as opiniões contrárias, mas nós temos a nossa, e a nossa é enfática e simples. Para Deus, o homossexualismo não existe, porque Deus criou homem e mulher para a glória do seu nome. Muito bem, pastor Emerson. Pautando
esse tema tão abrangente. Falando a respeito da ideologia de gênero, a ideologia de gênero são inimigos da família nos dias que nós vivemos hoje? Pastor Paulo. Pastor Danilo, é um assunto bem atual, né? É um assunto bem profundo, mas para nós aqui discorrermos um pouco, além de ser inimigo da família, é inimigo da vida em si, né? Porque eu não posso ignorar o fato científico e fato, quando nós vemos aqui o que o pastor disse, Deus criou, Gênesis 1:27, macho e fêmea os criou. Então Deus criou homem e mulher, a ciência comprova isso, a biologia, que é a área que vai estudar o comportamento. Deus ele cria o homem com uma característica, por mais que somos imagem e semelhança de Deus, temos algumas funções parecidas, exemplo, visão, audição, né, paladar, porém, internamente e geneticamente, temos muitas coisas diferentes, homem de mulher. Então, uma mulher pode gerar filhos, o homem não pode. E mulher menstrua, tem o período menstrual, o homem nunca vai ter isso. Então, por mais que eu possa colocar dentro da minha ideia, que a ideologia de gênero é isso, ela não tem. A ideologia de gênero é a ideia de que um gênero, ele não é necessariamente genético. O gênero que eu tenho não é o gênero masculino, por exemplo. A ideologia de gênero vai dizer que, na verdade, um homem, um indivíduo só porque foi imposto por ele, pela sociedade ou pela criação dele. Então, um menino, ele só é menino porque disseram para ele, desde que ele nasceu, que ele era menino. Ora, então, não existe comprovação científica isso. Não existe nenhum estudo até agora aprovado pela ciência dizendo que isto é real. O que nós temos até agora é que existe sim homem e mulher, existe os cromossomos XX, XY, então eu não posso ignorar esse fato científico. Então qualquer coisa fora disso muitas vezes nós vemos que o homem hoje ele quer ir a cada dia mais longe de Deus, né? E nessa caminhada longe de Deus ele cria teorias, e quando ele cria teorias, cria ideias, e as ideias mudam. Porque a ideologia de gênero é uma coisa nova, é algo que veio novo agora. E infelizmente eles têm, vamos dizer assim, até alertando os professores da escola bíblica dominical, os pais, que eles têm objetivos muito claros, né? Então hoje tem uma militância que trabalha, né, contra a igreja, contra a família tradicional cristã, contra os bons costumes, que primeiro, o objetivo é desconstruir a família tradicional, porque a família tradicional, eles entendem que é criado por um pai, por uma mãe, que é um homem, uma mulher, e seus filhos até então vai nascer homem e mulher. Então, se eles conseguirem destruir a família, que é o objetivo, automaticamente eles conseguem desconstruir tudo ao mesmo tempo, né? Porque aí vai invalidar essa questão, né? Então, também construir e instruir nas crianças, porque a ideologia de gênero ela vem de uma forma covarde, posso dizer assim, porque até pouco tempo atrás foi rejeitado alguns projetos de lei que queria ensinar a ideologia de gênero desde a infância. Então uma criança não está preparada para falar sobre sexualidade, sobre qualquer outro tipo de coisa. Então quando eu pego e trago uma ideia para uma criança, automaticamente ela não vai saber nem lidar com aquilo. Então tem um período até que nós entendemos que até os pais começam a conversar com o filho, né? Eu sempre penso que a questão de sexualidade e algumas questões ela não compete para a escola, compete para a família, para o pai conversar com o filho. Então nós não podemos perder isso e nem deixar que essa ideia, né? Essa política que não deixa de ser político também, essa ideia de que a família pode ser destruída e que eu posso mexer com as crianças, ou na ideia dos nossos adolescentes hoje, que tem sido muito minado, e eu vou até pontuar aqui através do que eles têm sido minados nessa fase. Então o objetivo é desconstruir a família,
instruir e trabalhar na criança na fase dela de formação de caráter e personalidade, porque eles têm na ideia isso, se eles conseguirem mexer com as crianças, ela, quando está adulta é difícil desconstruir. Então eles tentam, quanto mais cedo eles conseguirem mexer, melhor é. Porém, nós temos aqui ensinos através da palavra de Deus muito proveitosos, que nós temos que, como pai, como professor, estar muito atento e sempre instruindo e ensinando a verdade bíblica. E também um dos objetivos deles da ideologia de gênero é relativizar e enfraquecer as verdades científicas. Relativo. Eu olho do meu ponto de vista, até o exemplo que o senhor trouxe ali, pastor Danilo, no final gostaria que o senhor trouxesse para nós, encerrando esse assunto sobre o golfinho, né? Então, que é uma ilustração de uma verdade que nós temos hoje, tanto bíblica, então eles querem relativizar e enfraquecer a ciência, pontos de vista, verdade científica e verdades bíblicas. Então, qual é o meio de atuação hoje da ideologia de gênero? Primeiro, nós vemos ideias em filmes. Quando você abre o YouTube, por exemplo, se os pais não estiverem atentos, eu sou um pai muito atento, sempre que os meus filhos estão assistindo, eu estou do lado deles. Nunca deixo meus filhos pequenos longe, porque eles colocam ideias disso hoje em filmes, em teatros hoje, peças de teatro. Às vezes o pai não cuida com a peça que vai, o seu filho. Então, novelas. E onde for possível colocar hoje, eles tentaram já colocar em material escolar, não conseguiram. Então é uma guerra contra a família, guerra contra a Bíblia. E então, pais, nós devemos nos alertar. O que é que o meu filho está assistindo? Quem está trabalhando na mente do meu filho? Hoje nós temos os digital influencer, que nada mais é que um pregador de doutrinas contrárias à Bíblia, que hoje está disseminado. Existem youtubers para tudo quanto é lado, e infelizmente muitos youtubers são, vamos dizer assim, seguidos pelos nossos filhos, e nós, como pais cristãos, nós temos esse cuidado. Eu devo cuidar dos meus filhos e ensinar para eles. Deus criou o filho, homem e mulher. Deus criou pai e mãe, e o que fugir disso está contra a palavra de Deus, e essa é a verdade. Ideologia de gênero, ela vem como inimiga da família e inimiga contra a sociedade também. Muito bem, pastor Paulo. Eu me recordo de uma interessante ilustração. Porque a ideologia de gênero nada mais é do que você pode ser o que você quiser. Eu vi essa ilustração que dizia que o golfinho, ele decidiu ser uma vaca. Na ideia dele, ele era uma vaca, mas nunca deixou, na verdade, de ser um golfinho. Então, que Deus guarde a nossa família, porque nós temos a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé. Terminamos a nossa aula de hoje e acompanhe comigo a conclusão na tela. Apesar de o ser humano ser dotado do sexo, foi esse criado para louvar e exaltar a Deus, através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico. Somos imagem à semelhança de Deus. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Emerson. Pastor Danilo, eu queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade, certo? De poder falar da palavra de Deus. Agradecer ao pastor José Polini, a quem nós temos um imenso respeito, né? Meu pastor Edson, né? Por ter me dado a oportunidade de estar aqui, né? E agradecer ao Senhor por me chamar de novo, certo? E chama que eu venho. Maravilha. Tá? Deus abençoe. E você, nosso ouvinte, você que esteve assistindo conosco, Deus te abençoe. Espero que essa aula seja assim de grande influência para a sua vida. Você, professor, que você possa usar e aplicar isso dentro da sua aula. E com a permissão do pastor Danilo, eu queria fazer o meu comercial aqui. Eu tenho lá meu canal, o pastor Emerson Santos, vai estar na descrição ali o link. E nesse canal eu trabalho basicamente com professores. Nós temos lá um trabalho para professores da escola dominical, né? Se você puder assistir, vai ser um grande prazer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, considerações finais, pastor Paulo.
quero agradecer a Deus, pastor Danilo, pela honra e privilégio de poder ensinar da sua palavra, né? É um grande desafio. E quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, pela confiança, por apoiar e incentivar esse trabalho da Escola Bíblica Dominical. O meu setorial, pastor Evandro, ao qual também me confiou esse propósito, e o senhor, pastor Danilo, que tem sido aí um guerreiro nessa área, nesse projeto que não é fácil, nós sabemos, mas Deus vai recompensar o senhor, pode ter certeza. Muitos professores que estão sendo alcançados através desse trabalho, dessa atitude que o senhor teve. Também o pastor Emerson, que Deus abençoe, prazer em conhecê-lo, né? E creio que foi muito proveitosa a nossa aula hoje, aprendi muito com o pastor, que Deus continue lhe usando poderosamente por onde o senhor passar. Vamos se inscrever no canal do homem, né? Com tanto canal por aí, temos que usar os canais que sejam bênção para a nossa vida. E também ao senhor e senhora, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno que está assistindo, que seja proveitoso para você, esteja sempre acompanhando, né? Toda semana sai vídeo novo aqui do EBD, então apoio para professor, se puder divulgue, compartilhe e use, ore por esse projeto, que Deus abençoe a vida de cada um. Muito bem, eu quero agradecer a Deus por essa grande e rica oportunidade, também ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, o nosso primeiro vice-presidente, pastor Enés Polini, e o nosso segundo vice-presidente, pastor Arthur Duarte, o nosso pastor presidente em exercício. Também agradecemos a todos os setoriais, não esquecendo também das cidades satélites, e também mandando aqui um grande abraço ao pastor presidente Edson Polini. Muito obrigado, pastor, por ceder os seus companheiros, os pastores aqui, ceder o nosso amigo aqui, pastor Emerson. Deus os abençoe, leva o nosso abraço. E também quero convidar a todos para a nossa próxima aula, a lição de número 7, que tem como título A Queda do Ser Humano. E fiquem todos na paz do Senhor.